Salvem iniciados e amigos das artes ancestrais. Hoje, na ordem do dia, falaremos sobre como reconhecer um maçom. Como você sabe que aquele cidadão que está ali no meio social, passando pelas ruas, pelos grupos, conversando com você, interagindo muitas vezes, é um maçom? A pergunta-chave é: você, sendo um não maçom, como pode proceder? Qual é a movimentação, a ação, o instrumento que você vai usar para identificar, reconhecer, diagnosticar a presença de um legítimo e regular maçom próximo a você? Meu caro iniciado ou amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E nesse momento, peço a você que não deixe de se inscrever em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo no futuro e já dê um like no vídeo, senão depois você acaba esquecendo. Muito obrigado! Meus amigos, em relação aos chamados sinais externos, ostensivos, gerais, que a pessoa já mostra ali de cara para quem está perto, e existe algo maçônico na minha conduta, na minha existência, temos, em primeiro lugar, a questão de usar os 3 pontinhos na assinatura. Para muita gente, é muito simples identificar, ou seria muito simples identificar um maçom pela rubrica, pela assinatura dele. Olha, tem 3 pontinhos, então é um maçom. Porém, sabemos que muitas pessoas usam esse tipo de componente ali no final do seu nome manuscrito. Portanto, usar 3 pontinhos na assinatura não significa absolutamente nada. Outra característica também muito comum entre os não iniciados é ver aqueles adesivos nos carros com símbolos, os mais conhecidos, da ordem maçônica, geralmente um esquadro, um compasso, uma letra G, algo do tipo. O camarada vê um carro passando ali, tá indo um maçom ali dentro, o adesivo. O adesivo também, ele é de venda, de consumo, livre, geral. Qualquer pessoa, se achar bonito, pode colocar o adesivo no carro. Isso não significa também absolutamente nada, se é ou não é maçom aquele motorista. Meus caros, em relação aos chamados sinais sociais, aquilo que a pessoa desempenha, mostra ali no seio da sua comunidade, no meio em que ele convive e habita, temos, por exemplo, o fato que leva algumas pessoas a acharem, olha, tem um maçom ali, que é deveras interessante. Um cidadão, por exemplo, que frequenta um espaço que é conhecido, que é manjado como sendo uma loja, um templo maçônico, pode ser considerado, pode ser identificado como maçom. O Joãozinho está sempre ali naquele templo, naquele prédio que a gente sabe que é uma igreja maçônica, dizem as pessoas aí. Mas isso não quer dizer que ele é maçom. Ele pode ser um convidado que vai em eventos festivos, sessões abertas, é um parente de um maçom, pode ser até um funcionário daquele grupo, daquela oficina maçônica. Outro elemento é aquele camarada que tem muitas amizades com maçons. Ocorre que a pessoa olha ali e fala, eu sei que aqueles 3 ou 4 são maçons, tenho certeza. E tem ali o Zezinho que está sempre junto com eles, portanto deve ser maçom também. Não, nem sempre o fato de uma pessoa estar junto com um grupo de maçons significa que ele é também um deles. Pode ser ali apenas uma questão de amizade pessoal, de trabalho, familiar, com alguns membros da maçonaria. Em relação ao sinal social também, existe uma característica que geralmente as pessoas que têm um pouco menos de, digamos, conhecimento sobre a realidade maçônica atribuem aos iniciados, aos maçons. Às vezes, pessoas mais simples, geralmente, olham ali e falam, poxa, aquela pessoa ali tem uma boa situação social, política, econômica, anda com maçons, etc. Então, deve ser maçom, porque a gente ouve falar, esse é o raciocínio da pessoa, né? Que
quando você é maçom ou quando você entra na maçonaria, você tem uma melhora na sua condição de vida. Muitas vezes, quando a pessoa também tem um upgrade ali na sua condição, de repente, alguns indivíduos falam, entrou lá, começou a se dar bem. Mas não é bem isso que ocorre. Aliás, é até o contrário. Se você imaginar que quem é membro ativo, dedicado na maçonaria, sempre tem gastos a mais do que uma pessoa que não é integrante, a gente pode concluir que entrar na maçonaria necessariamente, obrigatoriamente, implica em um empobrecimento da pessoa, um aumento nos seus custos. Melhor explicando, se pegar dois cidadãos que têm uma renda, digamos aí, de 50 mil reais por ano, e um é maçom, o outro não é maçom. Esse que é maçom, ele tem despesas com a manutenção do seu próprio grupo celular, da sua loja. Se ele tiver alguma função, às vezes, por exemplo, ele é do interior de São Paulo, tem que ir para São Paulo 4, 5, 10 vezes por ano, vai ter gastos, despesas. Às vezes ele resolve fazer aqueles chamados uns graus mais complexos, chamados de filosóficos. Você tem que ir para o Rio de Janeiro, muitas vezes, fazer ali algumas sessões. Você tem que adquirir livros, tem que adquirir alguns paramentos, instrumentos de trabalho. Portanto, um ganha 50 mil, não tem gasto nenhum em relação à ordem maçônica. O outro ganha 50 mil por ano e tem ali 5, 10 mil de gastos, de despesas por ano com a maçonaria. Este aqui teve o quê? Uma redução no seu potencial, na sua capacidade econômica em relação a essa outra pessoa. Agora, vamos ver aquela questão do perfil pessoal, as características do cidadão ali no dia a dia, durante sua vida pessoal, profissional, familiar, que para alguns seria também uma forma de reconhecer um maçom. Ou seja, para alguns cidadãos, quando você vê uma pessoa que é muito cordial, prestativa, serena, jamais perde ali o seu equilíbrio emocional, digamos assim. Você pede uma ajuda, ele se presta ali a ajudar, seja você quem for. São bons ouvintes, sabem exatamente a hora de falar, quando devem e também quando tem que ficar em silêncio. São indivíduos humildes, no sentido de sempre admitir os próprios erros, aceitarem as correções, querem se aperfeiçoar, portanto, se lapidar, tornarem-se pessoas melhores, que sem dúvida sabem vencer suas paixões e dominar suas vontades. Geralmente, exerce algumas atividades filantrópicas, beneficentes, participa de eventos ali. E outro traço também do perfil dessas pessoas, ditas ou que seriam reconhecidas como maçons, é que geralmente são aqueles que prezam muito por valores, digamos, mais tradicionais, em relação à nação, ao país, aos valores familiares, religiosos. Se você encontra uma pessoa assim, desse modo, que tem essa conduta, esse modo de viver, de se relacionar com as pessoas, realmente pode se tratar de um legítimo maçom. Mas isso faz com que a gente tenha certeza, com que seja um elemento de reconhecimento dessa condição do camarada? Necessariamente não. Isso porque o maçom, ele exerce isso. Mas isso ele já tinha consigo antes de ser iniciado na ordem maçônica. A pessoa, via de regra, só é convidada para participar da maçonaria se tiver essas características em si. É uma condição inerente a todo ser humano que tem uma alma iluminada, um bom coração, uma mente mais ou menos esclarecida, racional em relação a que deve sim fazer isso a todas as pessoas, a humanidade. E agora, meu poderoso amigo das artes ancestrais, vamos responder a nossa pergunta-chave do dia. Como reconhecer um maçom no meio social perto de você, você sendo um não maçom? A resposta é: não existe uma forma de fazer isso. É impossível você identificar, reconhecer, diagnosticar com precisão se aquele indivíduo que está ali perto de você é realmente um maçom por uma, duas ou três características que ele manifesta.
Talvez uma forma de você suspeitar, desconfiar de que se trata de um membro da ordem maçônica é a somatória de todas essas qualidades, virtudes ou características que elencamos aqui anteriormente. Talvez se ele for um pouquinho de cada um desses itens, você possa dizer, de repente pode se tratar de um maçom aqui perto de mim. E agora que vimos que não há nenhuma maneira precisa, certeira, justa e perfeita de saber se uma pessoa é ou não maçom, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não fez, compartilhe esse conteúdo e ative as notificações. Muito obrigado, grande abraço!